Bem, bom dia a todos. Um feliz sábado. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui presente nesta manhã. Que Deus possa iluminar nossa mente, nosso coração e nos tornar aptos a receber a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. É sempre uma felicidade poder estar aqui no Monte Castelo para pregar, para trazer a mensagem. E eu espero que essa mensagem possa fazer guarida ao coração de todos. Estou um pouquinho rouco, estou com a garganta um pouco ruim, mas vai dar certo. Abra suas Bíblias aí no livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10. Se encontrou, diga amém. Amém? Todos encontraram? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos por mais um sábado e por mais uma oportunidade de estar perto de Ti no Teu santo tempo com os irmãos. Que o Senhor venha nos orientar nesse momento, venha ser o nosso professor, o nosso mestre, e que o Senhor fale aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós vivemos num período da história da humanidade em que nós entendemos ser o último tempo para este mundo. E nós, na condição de Laodiceia, que é o último período da igreja, nós estamos confortavelmente acomodados diante de tantas coisas e tantos eventos que têm ocorrido em nosso redor. Às vezes a gente se pergunta por que Jesus ainda não voltou. Às vezes nos perguntamos por que a igreja tem sofrido tanto com essa espera. Se é que tem sofrido, se é que está esperando. Porque nós sabemos que na palavra de Deus, ninguém ama de boca e ninguém espera por palavras. Na palavra de Deus, quem ama, age. Quem espera, trabalha. É isso que a gente percebe. Sabe, nós estamos vivendo uma época muito interessante. Apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido, eu não sei quantos tomaram conhecimento, mas na Turquia desencadeou um outro incêndio numa cidade parecido com aquele incêndio lá dos Estados Unidos. E quando eu vejo essas coisas, eu me lembro dos textos de eventos finais, quando Ellen diz que nos últimos dias cidades inteiras seriam destruídas pelo fogo. Cidades ímpias seriam destruídas pelo fogo. Ellen White chega a dizer no livro Grande Conflito que as cidades mais promíscuas e que mais se parecem com Sodoma e Gomorra são as cidades litorâneas. E ela diz que para um cristão viver em cidades como estas seria quase que impossível se não fosse pelo Espírito Santo. Outro dia um irmão falou assim num grupo de WhatsApp, ele disse: é impossível ser santo numa cidade como São Luís.
Aí eu perguntei, por quê? Por que não? Porque São Luís tem muita promiscuidade. Para onde tu vira o pescoço, tu vê mulher nua, seminua, tu vê imoralidade, tu vê droga, tu vê todo tipo de coisa que não presta, todo tipo de coisa ruim. Quando tu não vê fazendo, tu vê nos outdoors. Como é que tu vai se livrar? Como é que tu vai ser santo? Eu não, só tem duas opções. Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora. Se não consegue viver em São Luís, procura outro lugar. A outra opção. Eu vou dar 2 exemplos para a outra opção. José e Daniel. Viveram em cidades talvez piores do que São Luís, a nível de imoralidade, promiscuidade e paganismo. Mas não se contaminaram. José tinha tudo para sucumbir ao Egito. Governador, liderança, autoridade, privilégio, fama, poder, mulheres à vontade, até a do Potifar também, né, se ele quisesse. Mas ele escolheu viver na Jerusalém espiritual. Ele estava no Egito, os pés dele estavam no Egito, mas o coração dele estava na Jerusalém lá de cima. Daniel, a mesma coisa. Então eu não vejo como desculpa alguém dizer que não consegue ser santo vivendo em São Luís, uma vez que Daniel e José conseguiram, qualquer um de nós também pode conseguir. Isso só para não dar só esses 2 exemplos. Porém, irmãos, a caminhada cristã, ela só vai ser completa para nós alcançarmos um grau de santidade quando nós estivermos, de fato, sendo Cristos aqui na terra. Não dá para achar que o fato de eu ser adventista e de que a igreja tem a TV Novo Tempo, tem a Rádio Novo Tempo, tem as redes sociais, tem os pastores, tem os pregadores, tem os obreiros, tem os evangelismos de Missão Caleb, de Primavera, de Ministério da Mulher, tem todo tipo de coisa que a igreja faz. Então a gente tende a se acomodar porque a gente pensa assim, a gente está no lugar certo, a gente está na igreja certa, nós temos uma doutrina pura, nós somos adventistas, a nossa igreja está prosperando no mundo todo, tem crescido no mundo todo, as missões Caleb a cada ano tem trazido mais gente para dentro da igreja. Estamos ricos, abastados, do que é que mesmo está faltando para nós? E o interessante, eu tenho um texto aqui do Espírito de Profecia. O verdadeiro caráter da igreja não se mede pela elevada profissão que ela faz, nem pelos nomes que se encontram em seu registro, mas pelo que ela está em realidade fazendo pelo Mestre, pelo número de seus obreiros perseverantes e fiéis. O interesse pessoal e os esforços individuais atentos conseguirão mais para a causa de Cristo do que pode ser efetuado por sermões ou doutrinas. Então, como nós podemos ver, é o interesse pessoal, o esforço individual tem um alcance muito maior do que sermões e doutrina. Sabe, nós estamos, como adventistas, nós estamos cometendo um grande erro, um grande pecado. Nós estamos pegando a luz que Deus nos deu e guardando debaixo de uma candeia. Estamos confortavelmente vindo todos os sábados para a igreja, como adventistas que somos. Alguns não comem carne, alguns se gabam até disso, de serem vegetarianos. Alguns se gabam porque devolvem dízimo, pacto, ofertas. Outros se gabam por outras coisas, porque o
tem cargos na igreja por causa disso, por causa daquilo. Porém, não dá um estudo bíblico. Não faz o trabalho missionário. Não fala de Cristo para ninguém. Guarda Cristo para si e leva ele para onde vai, mas não compartilha ele com ninguém. Sabe, irmãos, quando eu fui chamado a pregar como obreiro, fazendo evangelismos e cuidando de igrejas, eu achava que eu não ia ter condições, eu não ia dar conta. Eu achava que eu não daria conta, né? E aí, eu fui fazer meu primeiro trabalho numa cidade chamada São Vicente de Ferre, em um povoado. E eu cheguei ali bastante tímido, sem muita perspectiva, sem saber muito como fazer, como agir. Mas Deus, ele foi me ajudando, ele foi abrindo o caminho, ele foi me mostrando como agir, ele foi me mostrando como alcançar as pessoas. E o que eu mais percebi ao longo de tudo isso foi que quanto mais eu falei de Cristo, mais eu cresci com Cristo. Quanto mais eu falei de Cristo, mais eu aprendi de Cristo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. O maior aluno dentro do ministério da pregação é o pregador. E essa percepção de crescimento espiritual, ela é muito patente aos nossos olhos quando nós estamos em atividade. Você sabe o que é deitar? Deitar calculando o que vai fazer no outro dia para ganhar pessoas? Acordar ansioso para ir para o campo, sem saber se volta ou não volta, mas com um único pensamento na cabeça. Saber como alcançar algumas pessoas, determinadas classes, determinados credos e crenças. Quebrar preconceitos, quebrar barreiras. Você começa a se preocupar com estas coisas o tempo todo. E você passa a respirar o Evangelho. E foi nesses momentos que eu descobri que tudo isso servia para mim como escudo, para me proteger das ciladas do inimigo. Não tinha tempo para pensar em outra coisa. Eu não tinha tempo para fazer outra coisa. Eu não tinha tempo para jogar bola, não tinha tempo para ir na praia, não tinha tempo para jogar videogame, eu não tinha tempo para fazer nada. Eu não pensava em outra coisa. O meu pensamento era todo tempo criando estratégias, e mais estratégias, e tentando ver como fazer, como conseguir, como conquistar, tentando angariar fundos para colocar no trabalho, comprando brindes, ajudando pessoas que precisavam, sendo companheiro de pessoas, sendo conselheiro, às vezes psicólogo. Desculpem, gente. Então, queridos, o que é que acontece? Qual é o grau de dificuldade que nós causamos para Satanás quando nós estamos em plena atividade, como eu estou mencionando aqui para vocês? Como é que o diabo pode ganhar o meu coração se a minha cabeça não sai do Evangelho? Como é que Satanás pode fazer para derrubar um homem que respira, vive e come o Evangelho? O maior prejuízo na minha vida espiritual foi ter saído da obra. As maiores dificuldades espirituais que eu enfrentei na minha vida foi pós-obra. Eu cheguei a um momento da minha vida, uma fase da minha vida, que eu estava a ponto de desistir de ser adventista. Eu já não acreditava mais tanto assim. Eu já não pensava mais em Deus como eu pensava antes. Quando eu acordava de madrugada, a primeira coisa que vinha na minha mente era o nome de Deus. Já não era, já vinham os problemas, as dificuldades, as preocupações.
Deus começou a ir ficando de lado sem que eu percebesse. Eu passei mais de 2 anos sem dar um estudo bíblico. Coisa que eu fazia direto, gente, toda semana. Não estamos como cristãos fazendo a 20ª parte do que deveríamos fazer para ganhar almas para Cristo. Há um mundo por ser advertido, e todo cristão sincero deve ser um guia e exemplo para outros em fidelidade, em suportar a própria cruz, em pronta e vigorosa ação, em inabalável fidelidade à causa da verdade e em sacrifícios e trabalhos para promover a causa de Deus. Esses 2 textos que eu li estão no Review and Herald de 6 de setembro de 1881. Quando eu aceitei Jesus lá em Goiânia, em 2011, eu estava retornando para a igreja adventista, eu estava me rebatizando. Assim que eu aceitei, que eu comecei a andar na igreja, a ir para a igreja, a minha rotina era só uma. Eu ia para o trabalho de manhã, entrava às 8, saía às 5h20 todo dia. Saía do trabalho, ia direto para casa, morava perto do trabalho, tomava um banho, trocava de roupa, 6 horas eu tinha um estudo bíblico para dar. Das 6 às 7, das 7 às 8, outra casa, outro estudo bíblico. Segunda e terça. Quarta eu não fazia porque tinha igreja. Fazia quinta e não fazia sexta por causa do pequeno grupo. Todo dia, 2 estudos bíblicos por dia. A minha confiança em Deus era tamanha que aconteceram muitas coisas na minha vida que eu apenas dizia: vamos esperar que Deus vai agir. E Ele agia. Quando eu perdi o meu emprego lá em Goiânia, foi numa terça-feira. O meu patrão me dispensou, me demitiu, porque eu falei para ele que a partir da outra semana eu ia me batizar e eu ia passar a guardar o sábado. E ele disse: infelizmente eu vou ter que te demitir. E ele me demitiu. Na quarta-feira eu imprimi uns currículos e fui entregar no centro da cidade de Goiânia. Na quarta de manhã. Na quarta à tarde, umas 5 horas, eu recebi uma ligação. Era uma empresa querendo me entrevistar na quinta pela manhã. Na quinta pela manhã eu fui nessa empresa. Era o mesmo segmento da que eu trabalhava anteriormente, só que com uma diferença. Aonde eu trabalhava, eu ganhava um salário mínimo e 1,5 de comissão, na porcentagemzinha. Agora me chamaram para uma outra empresa, onde eu botei o currículo, eu fui conversar com o contratante, e ele disse: aqui você vai ter um salário mínimo, mais 5%. Eu falei: é mesmo? Que bom. Porque eu ficava pensando, com 1,5% eu já tinha um bom salário. Imagina agora com 5%. Vai ser muito bom. E aí foi conversando e eu perguntei: e quais são os horários de funcionamento? Como é que eu trabalho? Que horas eu tenho que entrar? Que horas eu saio? Quantas horas de almoço? Aí ele me disse: você vai entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Na outra eu entrava às 8 e saía às 6. Quando ele disse que eu ia sair às 5, eu já pensei na sexta-feira, né? Eu disse: ótimo, vou alugar uma casa aqui perto dessa empresa para que eu possa ir andando para casa, para que eu não gaste nem 10 minutos. E foi o que eu fiz. Aluguei uma casa na mesma rua da empresa. Sexta-feira, 5 horas eu saía, 5h10 eu estava em casa. Ele foi me dizendo tudo. Aí eu perguntei para ele: e o sábado? Ele disse: no sábado não precisa você vir. Eu disse: não. Ele: não.
mas aqui fecha no sábado? Ele falou, não, funciona. Eu disse, funciona no sábado? Funciona. E eu não preciso vir. Aí ele, por que tu está perguntando? Tu quer vir? Se tu quiser vir. Eu disse, não estou entendendo. Se funciona, todo mundo trabalha, por que eu não vou poder vir? Por que eu não posso vir? Por que eu vou ficar em casa? Eu queria saber. Aí ele disse, tu vai trabalhar num setor que tu só vai trabalhar de segunda a sexta. Nunca vai trabalhar num sábado aqui. Nunca. Eu disse, sério? Ele, sério. Aí eu comecei a chorar. E ele perguntou por que eu estava chorando. Aí eu disse, porque eu sou adventista. Eu acabei de ser demitido de uma empresa por causa do sábado. E agora eu estou chegando aqui sem dizer nada. E você me disse que eu não vou trabalhar no sábado. Eu estou chorando de felicidade. Aí ele disse, olha aqui nos meus olhos. Eu olhei. E ele disse, aqui nessa empresa, tu nunca vai colocar os pés num dia de sábado. Entrei, passou uns 6 meses, teve uma reunião de balanço, fechar para balanço, né? Eu fazer uma auditoria geral lá, e o dia escolhido, um sábado, pela manhã. Todos os funcionários têm que estar lá. Um único sábado no ano, só umzinho, só tem esse. Esse é o único sábado do ano que reúne todo mundo para fazer uma auditoria geral na empresa. E aí, o pai do rapaz que me contratou, foi lá na nossa sala, falou isso para todo mundo, beleza? E eu sem saber como falar para ele, e o que tinha me contratado já não ficava mais lá, ficava numa filial em outro lugar, e ele havia me prometido que eu nunca ia pisar ali num sábado, e eu falei, eu queria o telefone do seu filho. Aí ele, para quê? Eu disse, porque eu queria falar com ele. Ele disse, não precisa, ele está aqui do lado. Ele disse, ele está aqui? Tá. Aí eu fui falar com ele. Lembra de mim? Aí ele, lembro. Eu disse, tu lembra o que tu me garantiu naquele dia que tu me fez uma entrevista? Ele, não lembro. Eu disse, tu me garantiu que aqui eu nunca pisaria os pés num sábado. Lembra disso? Ele disse, lembro. Não só lembro, como eu já entendi. Você não precisa vir. E me dispensou. Irmãos, Deus, Ele vai agindo nas nossas vidas de uma forma que nós, como simples seres humanos, mortais e pecadores que somos, falhos que somos, nós duvidamos, achamos impossível. A coisa está acontecendo, Deus está fazendo e a gente está questionando, está perguntando, está duvidando. Eu dei estudo bíblico para 2 famílias. Ganhamos as 2 famílias. Quando terminou aqueles estudos, passei para outras 2 famílias. E enquanto eu estive em Goiânia, eu dava estudo bíblico segunda, terça, quinta, às vezes sábado à tarde também. Mas eu estava em plena atividade, com o pensamento só no céu. Eu achava que quanto mais estudo bíblico eu desse, mais pessoas eu ganhasse, mais eu abreviaria o tempo da minha espera pela vinda de Jesus. Serviço Cristão, página 290. Os membros da igreja não são todos chamados a trabalhar em terras estrangeiras, mas todos têm uma parte a desempenhar na grande obra de comunicar a luz ao mundo. O Evangelho de Cristo é ativo e difusivo. No dia de Deus, ninguém será desculpado de se haver limitado os seus próprios interesses egoístas. Ninguém será desculpado, é a melhor palavra, de se haver limitado aos seus próprios interesses egoístas. Há trabalho para todas as mentes e todas as mãos. Existe uma variedade de trabalho adaptado a mentalidades diversas e variadas aptidões. Deus está abençoando esta igreja para que ela receba os mais variados dons, para que ela possa trabalhar. Nós entendemos que a igreja, ela é o representante de Cristo na terra. E como tais representantes que somos,
nós temos que viver à altura do chamado que temos. Porque as pessoas precisam olhar para a igreja e encontrar aqui um porto seguro. As pessoas precisam olhar para a igreja e sentir o cheiro de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e enxergar Cristo aqui dentro, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa forma de viver. O evangelismo mais eficiente que um cristão pode apresentar ao mundo é a prática daquilo que ele aprende na igreja. Como que eu posso esperar que os meus vizinhos se entreguem a Jesus, se na minha rua eu sou mal falado o tempo todo por coisas erradas que eu cometo todos os dias? Devo comércio, passo pela rua de trás para não pagar. O cobrador está batendo na porta todo dia, mas eu estou sempre dando uma desculpa para não pagar. Não falo com o vizinho da direita, não gosto do vizinho da esquerda, nem olho na cara do vizinho da frente. Falo mal de todo mundo na vizinhança, sento na porta às 6h da tarde, só para ficar dando conta da vida dos outros. Irmãos, eu vou dar um conselho para quem gosta de dar conta da vida dos outros. Chamados fofoqueiros, né? Eu conheço uma pessoa, que se você quiser eu posso dizer o nome dela para você, e você pode bisbilhotar a vida dela todinha. Olhar tudo que ela faz, ver tudo mesmo, faz saindo fofoca, fala dela para todo mundo. Faça a maior fofoca que o mundo já viu. Fale de Jesus. Quer bisbilhotar a vida dos outros? Vai bisbilhotar a vida de Cristo. Vai ver como é que Cristo vivia. Vai ver o que ele falava, o que ele fazia, como ele agia, como ele pensava, como ele trabalhava. Você tem um campo muito vasto para fazer fofoca. Seja um doutor em Cristo. É a melhor fofoca que o mundo vai ouvir. É ilimitado. João chega a dizer que se fosse ter que registrar tudo que Cristo fez, não haveria um livro neste mundo que coubesse as coisas que Cristo fez. Nós estamos caminhando para o final. Desculpa, gente. É falta de costume isso aqui. Ele vos confiou sagrada verdade. Cristo habitando nos membros individuais da igreja é fonte de água que brota para a vida eterna. Eu vou repetir. Ele, Jesus, vos confiou sagrada verdade. Cristo habitando nos membros individuais, não é coletivo, não é na igreja, é nos membros individuais da igreja, é fonte de água que brota para a vida eterna. E ela continua. Sois culpados diante de Deus, se não fizerdes todo o esforço possível para dispensar aos outros essa água viva. Seremos culpados diante de Deus, se não fizermos todo o esforço possível para entregar para os outros a água da vida. Quantas e quantas oportunidades nós temos todos os dias, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, no ônibus, no Uber, em todos os lugares. Onde você entrar é um campo fértil para a missão. Aonde você estiver, você deve ser ali um aroma suave de vida para a vida. As pessoas do teu trabalho têm que saber que você é uma pessoa em que elas podem confiar. Eu vou encerrar com uma última história, irmãos. Um adventista foi numa entrevista de emprego de uma multinacional. E a vaga era uma vaga muito importante. Era para ele ser diretor do setor financeiro daquela multinacional. Ele não ia cuidar, gente, do dinheiro de uma filial. Ele ia cuidar do dinheiro
de toda a empresa. E ele começou a trabalhar lá. Com 2 semanas trabalhando lá, um dos presidentes da empresa chamou ele em sua sala e ele foi. E aquele presidente disse assim para ele: você está perto de se tornar um dos presidentes desta empresa. Só depende de você. Se você fizer o que deve fazer, você já sai da minha sala presidente. E ele ficou ansioso e feliz. Mas o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso que tu me consiga uma nota fiscal no valor de R$1.800.000. Para quê? Para que eu possa prestar conta na empresa e ninguém me chame de ladrão. Você pode fazer isso por mim? É fácil, é só tu digitar no computador, bater uma nota fiscal, a gente paga o imposto da nota e está tudo resolvido. Eu te dou o dinheiro para pagar o imposto da nota. É pegar ou largar. Vai sair daqui hoje presidente. Ele disse: essa é a única condição de eu ser presidente? Ele disse: não. Essa é a única condição de você continuar como funcionário desta empresa. Quer dizer então que se eu não fizer, eu estou demitido? Se tu não fizeres, serás demitido. E aí? Vai fazer ou não vai fazer? Ele disse: eu não vou fazer. Eu tenho um Deus no céu que está vendo tudo e ouvindo tudo. E se for para eu perder o céu por causa de um cargo ou de um emprego, eu prefiro perder o cargo e o emprego, mas o céu eu não perco. E ele se levantou, já um pouco alterado, se levantou daquela mesa, e quando ele já ia saindo da sala, dando as costas para aquele homem, o homem: volta aqui que eu não terminei. Ele voltou: senta aí. Sentou. Você é o nosso novo presidente. Porque homem de confiança como você, eu não terei em outro lugar. Eu estava apenas te testando para saber o tamanho da tua fidelidade. E ele continua naquela empresa. E detalhe, como presidente daquela empresa, ele elaborou um sistema, um projeto, onde ele passou a dar estudos bíblicos para toda a empresa. E ele conseguiu batizar muitas pessoas naquela empresa. Não só pelo que ele falava e pregava, mas pelo que ele vivia ali dentro, pelo testemunho que ele dava. É por isso que eu perguntei, que eu iniciei essa mensagem, irmãos. E agora eu finalizo com o mesmo texto que nós lemos em Romanos 10. Romanos 10, que diz assim, no verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Às vezes a gente é caridoso, a gente disponibiliza recursos para a igreja, a gente faz uma boa doação, uma boa oferta. Sempre que tem um evangelismo, que alguém liga para a gente ou bate na nossa porta, a gente tem sempre um dinheiro disponível para dar, para ajudar, a gente está sempre contribuindo, mas nós mesmos não estamos colocando as mãos no arado. Nós mesmos não estamos fazendo a nossa parte, estamos terceirizando uma missão que não pode ser terceirizada. Pregar o evangelho não pode ficar apenas e somente a cargo da igreja, dos pastores ou dos obreiros.
Pregar o evangelho é algo intrínseco a qualquer cristão, porque todo cristão nasce um evangelista, nasce um missionário. E ele precisa falar do amor de Cristo, custe o que custar. Tem gente dando as desculpas mais estapafúrdias que eu já ouvi na minha vida. Gente me dizendo, eu não dou estudo bíblico porque eu não sei pregar. Eu não sei dar estudo bíblico. Eu não sei manusear bem, eu não conheço muito da Bíblia. Não conhece muito da Bíblia por quê? Está quanto tempo dentro da igreja? Por que tu não conhece muito da Bíblia? O que está acontecendo? O que está faltando? Eu vou contar uma história que eu acho que eu já contei aqui, não lembro, mas é bom repetir. Em uma igreja lá em Goiânia, quando eu ainda estava lá, foi feito um evangelismo dentro da própria igreja. Era uma igreja grande como a do Monte Castelo. Mais ou menos uns 500 ou 400 membros, mais ou menos isso. Fizeram um grande evangelismo lá, 18 noites. O próprio pastor foi o palestrante. Quando encerrou aquele evangelismo, o evangelismo já chegando no final, o negócio já estava muito bom. Já tinham mais de 15 pessoas para batizar, e batizou mais de 15 pessoas. E aí o pastor chamou à frente uns irmãos e foi parabenizá-los pelo trabalho que eles fizeram. O irmão aqui trouxe 2 almas, esse aqui trouxe não sei quantos, e foi mostrando os irmãos lá. Aí tinha uma senhora assim, meio assim, acanhada, tímida. E essa senhora levou 8 pessoas, daquelas 15, 8 foi só ela. Eu achei interessante aquele dia. E aí, o pastor veio, me cumprimentou, falou comigo e tal, e o pastor me perguntou assim, quantas pessoas tu trouxe para esse batismo? Eu disse, nenhuma. Não, nenhuma. Eu disse, não, eu só tenho 1 mês e pouquinho que eu estou batizado, eu ainda não estou... Agora que eu comecei a dar uns estudos bíblicos, ainda está longe ainda de eu trazer alguém. Aí tu viu aquela senhora que trouxe, ele até falou o nome dela, não lembro mais, que trouxe 8 pessoas, eu disse, vi. Tu quer ouvir a história dela? Eu disse, quero. Senta-me aí. Aí eu sentei com ele. Ele disse que ele estava, antes daquele evangelismo, ele pegou uma Bíblia missionária, não sei se vocês vão lembrar dessa Bíblia, uma Bíblia que tinha um trigo na capa, uma Bíblia azul, com estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Ele pegou aquelas Bíblias com aquele estudo bíblico e mais uns materiais e trouxe as caixas, botou aqui na frente e foi distribuir para a igreja. Pediu para que o ancião distribuísse para quem quisesse dar estudos bíblicos. Os irmãos fizeram fila e o ancião foi distribuindo, até que aquela irmãzinha veio. E quando ela chegou, o ancião disse, não, para você não. Só que o pastor viu. E o pastor veio e perguntou, o que é que está acontecendo aí? Por que tu não quer dar o material para ela? Ele disse, pastor, ela é analfabeta. Como é que ela vai dar estudo bíblico? Vai só desperdiçar o material. Esse material que eu vou dar para ela, te dar para alguém que saiba dar estudo bíblico. Ela não sabe ler, pastor. Ela vai dar estudo bíblico como? Pastor, não, faz o seguinte. Dá, eu me responsabilizo, pode dar. Entregou e ela foi. Ela chegou em casa, feliz, com o material dela. No sábado à tarde, estava ela na vizinha. Ô vizinha, tudo bom? Tudo bom. Posso entrar para falar contigo um pouquinho? Pode, entrou. Ô vizinha, o pastor me deu uma tarefa daquelas na igreja hoje, que eu não sei mais o que fazer. Eu estou para perder os cabelos da cabeça. Eu pensei em você, a única que pode me ajudar é você. Tu me ajuda, vizinha? Tu me ajuda? E a vizinha, ajuda, o que é? É porque ele me deu, tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Atrás tem esses negócios aqui que tem umas perguntas. Aí a gente lê a pergunta e aí tem um texto da Bíblia, a gente lê e responde. Ele disse que eu tenho que levar isso respondido para ele. Tu me ajuda? Ela, claro, vizinha, eu te ajudo. A mulher lia a pergunta, lia o texto bíblico e a irmã explicava o texto bíblico para ela. E assim ela ganhou uma alma. Foi para o outro vizinho, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro. Para resumir, ela trouxe 8 pessoas para o batismo. Sem saber ler uma vírgula. A pessoa lia o texto e ela explicava e respondia.
E tem gente dizendo, eu não sei dar estudo bíblico. Não existe desculpa, gente, para não se dar estudos bíblicos. Não existe. A única coisa que você pode dizer é, eu não dou estudo bíblico porque eu não quero. Mas dizer que não dá porque não sabe, porque é tímido, porque não sabe falar, porque não conhece, não, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa dentro da igreja tem todo o poder do céu à sua disposição para ganhar almas para Cristo. Vocês ouviram, gente? Qualquer irmão aqui na igreja tem todo o poder do céu disponível para ganhar almas para Cristo. Qualquer um de nós. Todos nós. Todos. Nunca se esqueçam que se não tiver ninguém para pregar, as pedras vão pregar. Se as pedras não pregar, as jumentas vão pregar. Mas não vai faltar quem pregue. Agora, no céu, só vai entrar aqueles que fizeram da pregação do Evangelho um estilo de vida. Se Deus foi capaz de fazer milagres e proezas com aqueles 12 homens, muitos deles indoutos, o que ele não seria capaz de fazer hoje? Se homens com limitações de alcance fizeram proezas, fizeram milagres, ganharam milhares e milhares de almas para Cristo, o que não pode fazer nós que temos toda a tecnologia à nossa disposição, tudo o que precisamos? Essa semana, irmãos, no WhatsApp eu descobri uma tal de Luzia. Alguém já ouviu falar nessa Luzia? Luzia com I e o A maiúsculo. I era luz, ia, só que fica junto, fica Luzia. O IA é de inteligência artificial. Eu peguei e salvei como um contato no meu celular. Meu amigo, ó. Eu lembro do texto, mas não lembro onde está. Eu jogo só um comecinho e ela me dá o texto. Eu joguei um pedacinho lá, Êxodo 20, capítulo 20, verso 8. Coisa mais simples que tem. Irmão, onde que está aquele verso que diz assim... glorificai, pois, a Cristo em vosso corpo. Eu não sei. Luzia, onde que está glorificar a Cristo em vosso corpo? Ela vai lá, 1 Coríntios, tá. Meu amigo, isso aí é uma arma fenomenal. Falei uma frase, escrevi uma frase e perguntei, onde que isso aí está, Luzia? Ela disse, Testemunho para Ministro, volume 5, página 231. Uma frase. E Luzia, de quem é esse Testemunho para Ministro? Ellen White. Quem é Ellen White? Ela vai dizendo tudinho. Me fala mais. Ela foi falando. Ela me deu uma biografia todinha. A gente com toda essa tecnologia disponível para nós, em pleno 2023, e a gente diz que a gente não dá estudo bíblico porque a gente não sabe pregar, porque a gente não tem ferramentas certas, porque a gente não sabe como abordar pessoas. Não existe, irmãos. Não existe desculpa. Ou pregamos, ou aqui ficaremos. Que Deus nos abençoe. Que Ele possa colocar no nosso coração um desejo grande de servir. Que possamos servi-lo de forma incondicional. Irmãos, a gente tem que dar prioridade para Deus, para Cristo. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele fez por mim e fez por você. Ele nos deu prioridade quando Ele foi para aquela cruz morrer em nosso lugar. E Ele espera de nós que nós demos prioridade a Ele em tudo. Se tão somente confiarmos no poder de Deus para a salvação de almas, iremos salvar não só almas, como todos aqueles que estão ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos aqueles que a gente fala que tem um coração duro, até estes virão. Não porque o coração duro deles foi quebrado, mas porque o nosso coração duro se entregou a Cristo. E eu gostaria de encerrar convidando o irmão Alain. É irmão Alain, né? O irmão Alain vai trazer
uma mensagem musical para nós. Enquanto ele estiver tocando, faça uma oração a Cristo. Eu vou te ensinar uma oração. A oração que Cristo responde no mesmo dia. Conhece essa? Existe uma oração que você faz a Deus, que Ele responde no mesmo dia. Senhor, eu quero uma família para dar estudos bíblicos. Senhor, eu quero trabalhar. Senhor, coloca alguém na minha vida para eu dar estudo bíblico. Ele vai te responder ainda hoje, se a tua oração for sincera. Som. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos sido um dia encontrados pelo Teu Santo Filho, por um dia ter sido escolhidos por Ele. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor resolveu, no alto do Seu sublime trono, segundo a Sua benignidade, nos escolheu como condutores de luz, como servos, como mensageiros, para estar aqui, neste mundo de pecado, salvando almas. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos toda a luz que precisamos. Temos todos os dons, todos os talentos. Temos toda a capacidade física, mental e espiritual. Temos
todas as ferramentas que precisamos, de longo ou de curto alcance. De fato, não nos falta nada a não ser, Senhor, o amor pela salvação de outras pessoas. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a amar as pessoas. Que o Senhor nos ensine a amar a pregação do Evangelho. Que o Senhor nos ensine a sermos obreiros, altruístas, compassivos, mansos, humildes, cheios de coragem, discernimento, sabedoria, conhecimento. Que o Senhor possa blindar a tua igreja, Senhor. Que o Senhor derrame sobre a tua igreja, sobre o teu povo, o Espírito Santo. Que uma porção dobrada do teu Espírito possa ser derramada sobre os teus filhos. As tuas promessas, que elas sejam cumpridas em nossas vidas. Nós somos a última igreja do último tempo da história deste mundo. E nós estamos tão fracos e tão débeis, tão sem poder. Enquanto o céu tem tudo isso à nossa disposição. O que é que nos falta, Senhor? Nos completa, meu Deus. O Senhor é um Deus tão misericordioso, tão amorável, que até aquilo que nós não temos vontade, o Senhor cria em nós a vontade de fazer. Se o Senhor nos chama para pregar, é o Senhor que nos capacita. E se o Senhor nos capacita, é o Senhor que nos habilita. E se nos habilita, é o Senhor que nos envia. E confiantes no nome de Cristo, daquele que nos enviou, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos nesta manhã e pedimos encarecidamente que o Senhor crie em nós um coração puro e vontade de trabalhar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.